Olá, tudo bem? Então, hoje eu quero abordar um assunto porque também isso me interessa muito, né? Eu tenho percebido, e isso eu percebo comigo e percebo com outras pessoas, que nós temos vivendo uma época um pouquinho de turbulência, né? Com relação a essa questão dessa guerra cibernética, né? Que está acontecendo, né? Na web, nas redes sociais, né? Em sites, em blogs, enfim. E hoje eu perguntei para outras pessoas e as pessoas também estão tendo esse tipo de percepção. Hoje em dia, apesar de eu achar assim, a internet maravilhosa e eu sinto que houve um boom imenso, muitas pessoas que não tinham condições de acesso à informação, hoje qualquer pessoa pode ter um celular, pode se comunicar e não temos fronteiras praticamente, nós estamos aqui, estamos em outros lugares, em outros países. Então a tecnologia é fantástica. E então houve esse boom da comunicação, da informação. Então nós estamos numa era assim de informação bastante intensa. E também, por outro lado, o que traz a comunicação? Né? Troca de informações. Né? E essa troca de informações ela é muito saudável se ela realmente vir, né, dentro de uma proposta de que eu e você ou outras pessoas estamos interagindo, estamos aproveitando, para que a gente possa se conhecer, conhecer melhor, fazer trocas, e isso de alguma forma aumenta o nosso escopo de conhecimento, né? E sem dizer também de muitos artigos e muitos textos e estudos que a gente encontra na internet, que é fantástico, né? Que é prático e que também traz também essa oportunidade para as pessoas que às vezes não podem comprar livros, elas possam se informar melhor. Mas nós temos também um outro lado, que é essa questão do conflito, né? Das pessoas às vezes estarem um pouco assim acirradas essa questão aí das diferenças de ideologias, de crença, e muitas das vezes acontece bastante, vamos dizer, assuntos e situações que se desencadeiam por um processo de, às vezes, até de um conflito verbal e de algo assim que possa também trazer assim uma consequência, né, para algumas pessoas, porque as pessoas se agridem, né, verbalmente, enfim. Mas isso também traz um prejuízo muito grande, né? E sem falar das fake news, né? De invasão, de hackers. Eu, por exemplo, que o meu canal é muito tímido, né? Eu tenho poucos seguidores, já criaram um perfil falso meu e tal. Então, assim, eu acho que isso acontece com muitas pessoas. E como a gente lida com isso, né? Porque é muito desafiador essa questão de você estar imerso nesse processo de muita informação e também de diferenças. E as pessoas realmente, às vezes, entram num estado de bastante impaciência, de intolerância e a todo esse processo aí, vamos dizer, de guerra ideológica, né? De guerras de pensamentos e que gera, inclusive, consequências sérias, porque nós vemos hoje, por exemplo, pessoas que são perseguidas, são ameaçadas, né? Enfim, não só as pessoas públicas, né, porque são pessoas famosas também e que às vezes recebem ameaças, com pessoas comuns, né, de repente uma pessoa fica obcecada e realmente não concorda ou discorda do que aquela pessoa está falando e a pessoa se sente de uma forma tão assim enfurecida que às vezes a pessoa ela tende a fazer algum ato, né? Por exemplo, assim, violento contra a pessoa. Então, assim, essa coisa da rede social, da internet, é muito importante que a gente reflita isso, sabe? Porque apesar da gente ter muita facilidade de comunicação, acirram-se também as diferenças. Então, por exemplo, nós fizemos cursos lá na Unipaz sobre mediação de conflito.
justamente isso há anos atrás, né? Inclusive hoje, nas questões jurídicas, se usa muito isso. Por quê? Essa questão da relação interpessoal, por exemplo, nós com outras pessoas, né, essa relação com o outro, é bastante desafiadora e apesar de a gente se sentir, às vezes, confortável em falar e se expressar, porque tem muitas pessoas que têm facilidade, mas muitas vezes o que a gente fala, a outra pessoa entende de uma forma diferente. Porque vai depender do escopo que ela tem de conhecimento, de crença, de ideologia, né? Porque às vezes eu estou falando algo dentro da minha compreensão, daquilo que eu estou realmente fazendo uma explanação, né? De tudo que aquilo que eu penso, que eu conheço, que eu pesquiso, e de repente a pessoa, ela tem uma outra viés, né? De compreensão dentro de uma ideologia, dentro de uma crença. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que não é que a pessoa, às vezes, ela tem má vontade com o que você está falando, ou ela que te critica, ou ela que realmente não gosta, né, do que você expressa, do que você pensa, mas, de repente, é porque a pessoa não entende mesmo, não compreende, ou houve uma certa desconexão nessa relação e comunicação. E isso é complexo? Mas ao mesmo tempo, se a gente começar a exercitar essa atenção na hora que a gente fala, né, e na reação da pessoa, se a pessoa tem uma reação negativa, é importante que a gente dê uma pausa, né, respire e pergunte para a pessoa, você quer me perguntar alguma coisa? Você entendeu o que eu falei? Qual a sua compreensão, né? Talvez eu não tenha me expressado corretamente. Eu sei que é difícil quando a gente está assim, num processo de diálogo muito acalorado, quando a pessoa atinge, a pessoa ela vem, de repente você está falando uma coisa e ela vem te agredir, de repente a primeira reação é que a gente também reaja, né? Mas isso é um exercício, né? Da gente poder estar realmente colocando mais atenção, né? Nessas questões. Porque hoje está muito acirrado, a gente percebe hoje, as intolerâncias cresceram muito, né? Principalmente, a gente não vê mais aquela guerra, vamos dizer, vê sim, tem guerras de bombas, acontece muito, mas hoje essa guerra virtual, ela está muito intensa, né? Porque informações, contra-informações, pessoas que não aceitam determinados tipos de assunto, né, de abordagem, e as pessoas ficam muito violentas, agressivas, enfim, fake news, então, mas isso faz parte, lógico, do nosso processo, da nossa, vamos dizer, né, entrada na tecnologia, assim, que ela se tornou muito popular, né? Então é um boom mesmo de informações, e isso pode e traz realmente determinados tipos de problemas, né? Com relação a como lidar com isso, como lidar com quanto essas informações, contra-informações, e porque deixa muitas pessoas inseguras, porque uma hora elas veem uma coisa, outra hora elas veem outras. Uma hora as pessoas abordam determinados assuntos, de repente vem outro, né, vem uma outra contra-informação. Então, gera, assim, esse desconforto, né? Então, assim, né, eu trouxe isso porque eu estou percebendo, e as várias pessoas, inclusive, até a nível, né, terapêutico, que isso está acontecendo cada vez mais, né? As pessoas estão tendo a tendência a uma intolerância, a não querer ouvir muito as pessoas. Então, com essa sede da gente comunicar, muitas vezes a gente desaprende, né, do ouvir, do colocar atenção, do silêncio, de absorver. Muitas vezes as pessoas estão conversando, a outra pessoa que está ouvindo, ela está ouvindo outras coisas. Ela está percebendo, ela está querendo obter informações em retorno e não está falando aquilo que e não está ouvindo aquilo que você está dizendo. E muitas vezes o que você diz, a pessoa não absorveu. Ou então não entendeu errado. Então, é importante que a gente comece a exercitar mais, né, essa questão aí da atenção,
né, de a gente poder fazer uma avaliação mais profunda daquilo que nos é passado, né, buscar realmente fazer um estudo, um aprofundamento melhor, né, do que está sendo exposto, do que está sendo realmente colocado em várias mídias, nas pessoas que falam, né, que trazem informações. Então a gente tem um pouquinho mais de cuidado para que a gente não entre nessa, vamos dizer, dentro dessa situação, desse esquema, desse sistema, que traz esse desconforto e um pouco de, vamos dizer, de conflitos, né, no que concerne a uma relação mais saudável, uma relação e uma comunicação, né, mais produtiva. Porque eu acho que o grande desafio nosso do ser humano é justamente essa questão da comunicação, das relações interpessoais, como também da intrapessoal. Então a gente muito deixou, né, as pessoas deixaram muito de lado também essa questão do autoconhecimento, de se aprofundar, primeiro saber quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, né? Porque quando a gente tem essa base, fica mais fácil de entender o outro, de se comunicar, né? E não quer dizer que a gente vai ter uma relação de mil maravilhas, né? Vai acontecer problemas, mas a gente vai estar muito mais preparado para poder estar realmente digerindo essa situação de uma forma mais inteligente, de uma forma mais evolutiva para ambas as partes, né, para as pessoas, no sentido da gente crescer, né, e entender que a gente erra, que a gente às vezes pisa na bola, né, e realmente quando a gente não está vamos dizer, com o nosso ego tão machucado, a gente tem a tendência de realmente voltar atrás, ou então deixar passar a situação e realmente renovar, né? Renovar as nossas relações, renovar a nossa comunicação com as pessoas de uma outra forma, de uma forma mais, vamos dizer, que seja produtiva e boa para ambas as pessoas ou para um coletivo, de repente, né, se você trabalha dentro de uma equipe. Então, é importante a gente ter essa, vamos dizer, essa abordagem de estar um pouco mais aberta a acolher aquilo que o outro fala, ouvir, né? Procurar e compreender. E se houver realmente uma discordância, aprofundar o porquê dessa discordância e aprender com essa discordância, né? E isso a nível de um diálogo mais maduro, né? De um diálogo mais consciente, para que a gente possa realmente crescer, né? Avançar. Então eu vejo assim com bastante apreensão, mas com bastante otimismo, essa questão das redes sociais, porque eu acho assim fantástico, as pessoas estão mais interessadas e estão realmente procurando cada vez mais ter conhecimentos. Por outro lado, também tem essa questão muito das fake, das coisas, e de se colocar muito conteúdo violento, conteúdo que realmente traz determinados tipos de perturbações até para as pessoas, né? Porque são informações, às vezes, bastante violentas e que tem um conteúdo que não é um conteúdo que possa trazer um benefício, né? Muito pelo contrário, são conteúdos assim, de muita raiva, de muito ódio, de muita incitação, né, à violência. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. É isso aí, trocando as nossas figurinhas. Gratidão.